estejam todos bem. Tem algumas dúvidas sobre essas questões na lista e tem um problema lá provavelmente de gabarito e também depois da minha correção, porque estava realmente ruim de ver ali no Moodle. Agora eu fui pegar a questão original, a lista original, e percebi alguns problemas. Então eu resolvi resolver elas para que vocês tirem suas dúvidas, ou se não tiverem dúvidas, que estudem, enfim, quem puder, né? Quem tiver acesso aí. Então vamos nessa. Vou usar uma ferramenta aqui que eu estou estreando, então vamos ver como é que vai ficar. Vou tentar escrever para vocês, né? A minha letra já não é das melhores do mundo e aqui nessa ferramenta talvez ela fique um pouco pior. Mas vamos ler junto aqui primeiro a questão número 5. Essa aqui. Olha que legal, escrevi ali. A pressão no interior de um líquido de densidade 6 vezes 10 na menos 3, tá? Aqui que eu tive um problema. Desculpa, 6 vezes 10 na 2, ó. Não vou errar de novo, vou até anotar. A densidade é 6 vezes 10 na 2, pessoal. É isso aí que estava difícil de enxergar lá. Unidade no sistema internacional, quilogramas por metros cúbicos. Né? Esse K, sim, é minúsculo. Tá? Varia com a profundidade conforme o gráfico. Tá? Aqui o gráfico a gente já conhece. Né? Repare que aqui também tem uma unidade 10 na 5 vezes 10 newtons por metro quadrado. E aqui em metros. Já está tudo no sistema internacional. Gravidade no sistema internacional. E a pergunta é: qual a pressão total num ponto situado a profundidade de 30 metros? Também a unidade já está ok. Então ele quer saber qual é o valor da pressão a 30 metros. O gráfico nos mostra isso. Esse ponto aqui do gráfico nos mostra isso. Né? Profundidade 30, a pressão X. Ele quer saber quanto vale então esse X. O que a gente tem de dado nesse gráfico são os valores desse ponto aqui inicial, ou seja, a profundidade 0 no líquido, né? Ó, aqui é o valor 0 no líquido, a pressão vale 1 vezes 10 na 5 Pascal, ou 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Quem lembra é a pressão na superfície livre do recipiente. Vamos pensar assim, se eu tenho um recipiente, tipo um copo, né? Então tem um nível da água, né? Aqui nesse ponto eu tenho a pressão, né? Desculpa, aqui nesse ponto a pressão é P0. E conforme tu vai te afundando aqui dentro do líquido, né, em outro ponto aqui, eu vou ter não só a pressão atmosférica que age na superfície livre do líquido, ou a pressão que tiver aqui, poderia ser outra coisa pressionando ali, tu vai ter também uma pressão hidrostática relacionada com essa profundidade aqui, H. Tá? Então, essa profundidade, quanto maior ela for, maior vai ser a pressão, como mostra o nosso gráfico. É uma função linear, né? A gente conhece essa função linear. Ela é da forma ax mais b. Nesse nosso caso, vou copiar ela aqui, é a pressão em função de H é um valor constante, que é o P0, que é a pressão na superfície livre do líquido, P0, mais a variação devido à pressão do líquido, que a gente também conhece por pressão hidrostática. Né? Ou seja, a pressão do líquido em equilíbrio. dGH, densidade vezes aceleração gravitacional vezes a profundidade H. Tá? Então, a gente tem que resolver isso. Quais são os dados? Vamos continuar anotando. A gente tem que D é isso, G está ali. Vou anotar de novo. Tá? É 10 metros por segundo ao quadrado.
E já a profundidade H, ou a altura da coluna de líquido, que exerce pressão, de 30 metros. Então, obviamente, não é uma piscina, ou se for, é um tanque muito grande, pode ser, enfim, né? Esse líquido aqui, ó, tem densidade menor que a da água, né? Porque se fosse na água era simples, a cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta uma vez a atmosférica. Então, a 30 metros nós teríamos 1 atm da atmosférica mais 3 atms da água, daria 4 atm. Em Pascal, 4 vezes 10 na 5, aproximadamente. Mas aqui, como a densidade é menor, a gente já pode prever que a pressão vai ter que ser menor também, porque, né, a pressão depende dessa densidade diretamente, né? Muito bem. Só para concluir, então, se esse gráfico fosse da água, ele seria mais inclinado, né? Fosse a variação de pressão dentro da água, ele seria mais inclinado. Bom, tudo isso para a gente revisar um pouquinho, mas vamos tentar resolver agora essa questão. Vou resolver aqui. A gente vai pegar essa equação e vai começar a substituir os valores. Então, a pressão lá vai ser P0, 1 vezes 10 na 5, mais a densidade desse líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pela profundidade. Vamos lá, densidade qual é? 6 vezes 10 na 2 vezes gravidade 10 vezes a profundidade H, nesse caso 30. Tá? Como é que a gente vai resolver isso? Né? Primeiro, resolve-se essa parte aqui do produto e depois soma-se, né, tomando cuidado com a anotação. Então isso aqui vai ficar igual. 1 vezes 10 na 5. 100 mil, se preferirem, né? Mas nós vamos fazer assim que é mais elegante e, no meu entender, mais fácil depois que a gente se acostuma. Muito bem, agora eu tenho que resolver isso aqui. Tem várias maneiras. A que eu acho mais prática é tratar tudo como potência de 10 também. Então, por exemplo, o 10 é 10 na 1. E o 30 é o quê? É 3 vezes 10 na 1. No final, o que a gente tem? A gente tem 10 na 2 vezes 10 na 3 vezes 10 na 1. Quanto que vai dar essa multiplicação de potências, né? Mantém-se a base 10 e soma-se os expoentes. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Bom, então veja, isso eu já tratei, isso eu já tratei e uma parte desse eu já tratei. Falta esse 3 e falta esse 6. Então eu multiplico eles, né? 6 vezes 3, 18. Então isso aqui dá 18 vezes 10 na 4. Como é que eu somo agora isto a 1 vezes 10 na 5? Bem, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que botar as duas potências, né, os dois números que têm potência, no mesmo expoente. Então, 10 na 5, eu vou escolher colocar tudo em 10 na 5, tá? Eu já estou adiantando aqui. Então eu vou colocar esse 10 na 4, esse número ali tem que ser multiplicado por 10 na 5, mas eu não posso simplesmente aumentá-lo, né? Eu tenho aqui a multiplicação, tenho dois termos de um produto, né? Se um dos termos aumenta, o outro termo deve diminuir. Então de 4 foi para 5, então esse 18 aqui vai ter que diminuir uma casa decimal, ou seja, 18,0 vai virar 1,8. O meu 8 é um problema, como diz meu filho, eu estou aprendendo ainda, e sempre estarei. 1 vezes 10 na 5 mais 1,8 vezes 10 na 5 é tipo 1x mais 1,8x, o que dá 2,8
x. Vou tentar fazer o 8 diferente, ó. Tô aprendendo. Vezes 10 na 10. E agora, o que que faz? 10 na 25, o que que faz? Gente, esse 10 na 5 e esse 10 na 5 eu chamei antes de x. Quando eu somo 1 mais 1.8, 1x mais 1.8, x dá 2.8x. Então x é o meu 10 na 5, mantém igual. Pascal ou Newton por metro quadrado, né? Depois eu vou contar uma piada sobre essa unidade, tá? Bem bacana. Então esse é o resultado, pessoal. Desculpa, eu coloquei errado no gabarito e depois novamente no fórum, tá? Então agora atualiza aí, por favor. Certo? No próximo vídeo aqui eu vou resolver então a questão 6, que é esta daqui da lista. Ups, nós na física. Deixa eu ver como é que fica. Eita. Realmente eu tô com muitas dificuldades. Até mais.